A farra das aéreas contra o consumidor segue sem controle. Desde quando acompanhei e critiquei os festejos de alguns em relação à abertura do capital estrangeiro a investimentos na malha aérea brasileira, fiquei bastante preocupado por desconfiar do que viria pela frente. A iniciativa fora autorizada no final de 2018 por medida provisória pelo então presidente da República, Michel Temer. Porém, já com o aval de Paulo Guedes, que seria o futuro ministro da Economia de Bolsonaro. As expectativas criadas e propagadas para enganar o povo davam conta de que essa permissão de entrada do capital estrangeiro, que poderia chegar a 100% de investimentos em companhias aéreas brasileiras ou desse mercado, atrairia as empresas do primeiro mundo para aumentar a concorrência no Brasil, um país que se encontra na periferia do capitalismo. Em meio a essa situação, estava embutida outra questão, apoiada previamente e defendida por Bolsonaro já como presidente em exercício, que dizia respeito à permissão de cobrança extra de bagagens aos consumidores. Argumentavam à época que isso faria baixar o preço das passagens, pois as pessoas em geral estariam pagando mais caro pelas passagens, porque mesmo quem não despachava bagagem pagava pelos outros. A conversinha era essa. Em menos de 3 anos, o velho argumento, sempre usado de que o Deus mercado regularia o preço das passagens e que a concorrência iria aumentar e viriam para o Brasil as empresas de baixo custo, também chamadas de low cost, caiu por terra. Ora, se o mercado já estava uma maravilha em favor dos oligopólios brasileiros, ou seja, em favor de um pequeno número de empresas privadas que já exploravam a aviação civil no Brasil, com uma concorrência, entre aspas, né, praticamente de mentirinha, dava mesmo para acreditar que os investimentos estrangeiros chegariam aqui para promover uma concorrência efetiva? Ou era mais fácil entender que o produto final seria a maximização dos lucros? Pois é, o que temos como resultado é a cobrança das bagagens despachadas, além do custo das passagens aéreas, que ao invés de ter diminuído, só aumentam a cada dia. Essa cobrança, inclusive, faz com que os passageiros fujam do despache e encham as cabines do avião com o mínimo permitido, o que resulta no atraso dos embarques e superlotação dos bagageiros internos. Sabia disso? Você já deve ter passado por essa situação. Por causa disso, todos os dias ocorre uma cena revoltante em todos os aeroportos do país. Os que deixaram de levar mais algum pertence necessário para não pagar e os que foram obrigados a pagar pelo despacho de bagagens se deparam na hora do embarque com um pedido, entre aspas, em tom de ordem dos funcionários das companhias aéreas para despacharem gratuitamente as suas bagagens, o que deixa revoltado e com cara de palhaço quem pagou em vão. Além disso, fruto do uso da inteligência artificial, quanto mais você faz pesquisas de preços, seja nos sites das companhias ou nos sites de busca, e vai demonstrando preferências por determinados dias e horários, percebam, essas opções vão ficando cada vez mais caras. Não é à toa. Todas as nossas informações ficam registradas em nosso desfavor e facilitam a exploração por parte das companhias aéreas. Isso ocorre quando somos obrigados a aceitar os chamados cookies, que na prática significa a, entre aspas, autorização obrigatória, já que não temos alternativas, que nós damos às empresas para que elas captem nossos dados e desejos de compra e comercializem essas informações. Pior que tudo isso, além de ver o contínuo aumento das tarifas de aeroportos
e da obrigação de pagar pelas bagagens que necessitamos é a escandalosa oscilação no preço das passagens. Como pode uma passagem oscilar de R$ 150 a R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000? Isso não é normal, é desonesto e está absolutamente fora de controle. Também tem causado revolta o fato de que as companhias aéreas, usando as informações que sugam dos passageiros na hora da compra das passagens, sabem quando a compra é feita para um casal, um grupo de amigos ou para uma família. Antes, automaticamente, todos ficavam juntos e isso ainda aconteceu durante um tempo, mesmo quando as companhias aéreas já vendiam lugares determinados no avião. Pois é, agora todos os passageiros ficam separados, caso não paguem a mais para ficarem juntos. Sem contar que os lugares um pouco menos apertados do que latas de sardinha, eles custam muito mais caro. Mesmo assim, ainda há aqueles, por incrível que pareça, iludidos ou de má fé, que defendem que a concorrência do mercado vai regular. Ora, isso não acontece na prática porque não há uma efetiva concorrência. O que existe são oligopólios privados, pequenas empresas. Há poucas empresas, aliás, que são grandes e que exploram os passageiros e a entrada do capital estrangeiro, pelo que vimos, só piorou a situação e não aumentou a concorrência. Tem empresa brasileira comprando a outra com capital estrangeiro. Além disso, não podemos esquecer que após o pacote de socorro do governo federal, financeiro, disponibilizando mais de 3,6 bilhões de reais de ajudas às empresas aéreas, passando o período crítico da pandemia, o que é que nós temos? É a faca no pescoço do consumidor. As empresas que mal ofereciam biscoitos aos passageiros, hoje em dia, praticamente só oferecem água e cobram pelos lanches e refeições. Se as coisas continuarem assim, sem freio, até pela água e pela roupa do corpo, eles irão cobrar. E quando o passageiro atrasa, perde o voo ou precisa remarcar, haja multa. Mas se a empresa atrasa ou cancela o voo, como é que fica mesmo o compromisso que você perdeu? Tenho sentido, infelizmente, muita falta da atuação enérgica dos órgãos de controle, dos órgãos de defesa do consumidor, e por isso eu pergunto, o que as promotorias têm a dizer a respeito? Cadê o Ministério Público? Esses órgãos são algumas das poucas esperanças, pois a própria ANAC, a agência que deveria regular e colocar um freio nessa exploração sem fim, tem caminhado a favor das empresas aéreas e contra o consumidor. Contar com a maioria do Congresso Nacional, nem se fala. Talvez porque não precisem pagar passagens caríssimas do próprio bolso. Aliás, tem gente que vai até para a Disney com passagem paga por nós. E quanto ao trade turístico, me espanta essa inação. Será que não percebem que muito mais pessoas viajariam se não houvesse tanto abuso? Por que o silêncio? Até quando o Brasil e os brasileiros seguirão sendo sugados de forma passiva e anestesiada? Já basta.